E ali fiquei, absorto, divertindo-me como os pequeninos. Jesus desembaraçara-se do manto. A sua esplêndida túnica branca aparecia desta vez cingida por um cordão. Entre a algaravia dos garotos, destacava-se por vezes o seu riso, límpido e aberto como aquela luminosa manhã. Na verdade, o que mais me comoveu foi verificar como aquele homem feito e forte, capaz de desafiar os sumos sacerdotes ou de ressuscitar os mortos, saltava, corria ou rolava pelo chão, entregue por completo às exigências daquelas pessoas miúdas. Algumas mulheres apareciam dissimuladamente no átrio, espreitando a cena e escapando depois entre risos mal contidos. Uma daquelas brincadeiras era especialmente curiosa. O Galileu punha-se de costas para o grupo de crianças e atirava um pauzinho para trás, de modo a cair o mais perto possível da criançada. Os rapazes disputavam a posse do pau até que um deles, geralmente o que mais saltava, o agarrava. Nesse instante, tanto Jesus como as crianças corriam em todas as direções, enquanto o proprietário do testemunho se esforçava por perseguir e tocar com o pau em qualquer dos jogadores. Não era por acaso que todas as crianças queriam caçar o rabi. Porém, este, longe de dar facilidades, punha os loucos, esquivando-se e enganando-os entre as árvores e os arbustos. Não sei quanto tempo durou aquilo. Talvez 1 ou 2 horas. Subitamente, assaltou-me um pressentimento. Ou muito me enganava, ou iam ser aquelas as últimas brincadeiras de Jesus de Nazaré. De súbito, quando mais pungente era aquela inexplicável melancolia, o mestre interrompeu o jogo. Retirou dos olhos a venda de pano com que brincava a cabra cega e acariciou as crianças, dando por terminado o divertimento. Embora Jesus tivesse tido múltiplas oportunidades de me ver ali, sentado, foi nesse momento que dirigiu o seu olhar para mim. As crianças espalharam-se pelo jardim e o mestre encaminhou-se para a escadaria. Quis levantar-me, porém, o rabi estendeu a mão, indicando-me que não me movesse. Sentou-se a meu lado, com a respiração ainda agitada e a testa encharcada de suor. Jazão, amigo, que se passa contigo? Aquela descoberta voltou a mergulhar-me em confusão. O mestre, sem sequer me olhar e sem esperar por uma resposta, que tipo de resposta lhe poderia dar? Continuou, num tom de cumplicidade que logo adivinhei. Estás aqui para dar testemunho e não deves desfalecer. Então sabes quem sou. Jesus sorriu, e pondo-me o seu comprido braço nos ombros, apontou à porta do jardim, onde ainda os seus discípulos montavam guarda. Passará muito tempo até que eles e as gerações vindouras compreendam quem sou e porque fui enviado por meu Pai. Tu, por vires de onde vens, estás mais perto do que eles da verdade. Não compreendo, mestre, por que razão os teus homens andam armados. Bem poucos acreditariam, no meu tempo. Os que estão comigo, respondeu com um timbre de tristeza, não me entenderam. Senhor, há tantas coisas de que desejaria falar-te. Ainda temos tempo. A cada dia o seu trabalho. Era irritante. Tanto tempo esperando por aquela oportunidade e agora, ali tão perto dele, não sabia que dizer nem que perguntar. Perguntaste-me antes o que se passava comigo, comentei, intrigado. Como te apercebeste? Levanta a pedra e lá me encontrarás. Corta a madeira e eu estou lá. Onde há solidão, também eu estou, sabes, toda a minha vida me senti só. Jesus replicou de modo fulminante. Eu sou a luz que todos ilumina. Há muitos que estão junto da porta, mas, em verdade te digo, que só os solitários entrarão na câmara nupcial. Tranquiliza-me saber que também os que duvidam têm um canto no teu coração. O gigante sorriu pela segunda vez. Porém, desta vez os seus olhos brilhavam como bronze polido. O mundo não é digno daquele que a si mesmo se encontra. 1000 vezes para mim tenho feito a mesma pergunta. Por que estamos aqui? O mundo é uma ponte. Passai por ela, mas não vos instaleis nela. Mas, insisti, não respondeste a minha pergunta. Sim, Jazão, respondi. Este mundo é como a antecâmara do reino de meu pai. Prepara-te na antecâmara, a fim de que possas ser admitido na sala do banquete. Ser caminhante que não se detém.
Mas, Senhor, conheço muitos que se instalaram na sua sabedoria e dizem possuir a verdade. Diz-me uma coisa, Jazão. Onde cresce a semente? Na terra. Em verdade te digo que a verdadeira sabedoria só pode nascer no coração que chegou a ser como o pó. O sábio e o ancião que não hesitarem em perguntar a um menino de 7 dias pelo lugar da vida, viverão. Porque muitos primeiros serão últimos e virão a ser um só. Se os que vos guiam vos dizem, olhai, o reino está no céu, então os pássaros do céu vos precederam. Se vos dizem que está no mar, então os peixes do mar vos precederam. Porém, eu digo-te que o reino de meu Pai está dentro e fora de vós. Quando vos conhecerdes, sereis conhecidos e sabereis que sois os filhos do Pai vivente. Mas se não vos conhecerdes, estareis na pobreza e sereis a pobreza. O Rabi deve ter notado a minha confusão. E acrescentou: alguma vez escutaste o teu próprio coração? Concordei, sem saber onde queria chegar. O segredo para possuir a verdade está apenas em meu Pai. E em verdade te digo que meu Pai sempre esteve no teu coração. Só tens de olhar para dentro. Bem-aventurado o que procura, embora morra acreditando que nunca encontrou. E ditoso aquele que, à força de procurar, encontra. Quando encontra, perturbar-se. E, tendo-se perturbado, maravilhar-se-á e reinará em tudo. Senhor, eu olho à minha volta e maravilho-me e entristeço-me ao mesmo tempo. Eu garanto-te, Jazão, que todo aquele que sabe ver o que tem diante dos olhos receberá a revelação do oculto. Nada há ocultado que não venha a ser revelado. A minha timidez inicial foi se dissipando. O calor e a cordialidade daquele homem acabavam por destruir as muralhas mais inexpugnáveis. Mas a nossa conversa viu-se subitamente interrompida por alguns dos seus discípulos. A multidão que se apinhava às portas da casa de Simão exigia ao Rabi e os homens do Nazareno sentiam-se impotentes para conterem. Quando o mestre se afastou, jurei para comigo que procuraria novas oportunidades de conversas com ele e lhe expor as minhas intermináveis dúvidas. Segui-o. A multidão que vira às portas do jardim da casa de Simão agitou-se ao ver o mestre. Mas Jesus não passou do portão. Ali, ladeado pelos seus discípulos, saudou os peregrinos. Porém estes, informados do milagre que fizera com Lázaro, não se contentaram em vê-lo e começaram a pedir-lhe um sinal. Eu não saía do meu assombro. A julgar pelos seus gritos, aqueles hebreus, galileus na sua maioria, não pretendiam escutar o Nazareno. O que realmente lhes interessava era assistir a outro prodígio. Jesus, com evidentes sinais de desilusão, levantou os braços e fez-se silêncio. Um silêncio de expectativa. E muitos dos ali apinhados começaram a sentar-se no chão, convencidos de que a sua longa caminhada não seria estéril e que depressa contemplariam outro espetáculo. Mas o mestre, em tom enérgico, disse-lhes: nécios! Eu apareci no meio do mundo e em carne fui visto por ele. E encontrei todos os homens ébrios, e entre eles não encontrei nenhum sedento. O meu espírito ficou dorido com os filhos dos homens, porque são cegos de coração e não veem. E antes que algum dos presentes pudesse reagir, deu meia volta, encaminhando-se com passo rápido para a mansão do seu anfitrião. Sinceramente, alegrei-me. Aquela turba, sedenta de emoções e prodígios, não merecia outra coisa. Pouco a pouco, fui-me apercebendo de que as multidões muito pouco tinham assimilado da mensagem daquele homem. Nem sequer os mais chegados, como verificaria no dia seguinte, pela entrada triunfal em Jerusalém, tinham distinguido, naquela altura do ensinamento de Cristo, de que reino falava o Mestre. Começava a compreender o verdadeiro alcance daquelas frases do Rabi, pronunciadas pouco antes, nas escadas. Os que estão comigo não me entenderam. Pelas 3 da tarde, na companhia de Lázaro e de suas irmãs, entrava pela primeira vez no pátio com arcadas da casa de Simão. O ancião ia recebendo no centro do recinto aquela larga meia centena de convidados. Todos, conhecidos ou não do dono da casa, eram saudados com o ósculo, ou beijo da paz.
Imediatamente, os familiares e criados do antigo leproso acompanhavam os convidados até aos lugares que lhes eram atribuídos, em redor de uma mesa muito baixa e em forma de U. Diferido do pátio da casa de Lázaro, o de Simão estava coberto na sua totalidade por um toldo ou lona, preso por cordas aos capitéis das colunas que rodeavam o formoso local. A cisterna central fora tapada com tábuas, de tal modo que no centro do U ficava um espaço mais que suficiente para a movimentação dos criados. Ao chegar em frente de Simão, Lázaro encarregou-se de me apresentar ao ancião. Ao beijá-lo verifiquei como a sua face direita conservava ainda as profundas cicatrizes da sua doença. Parte do olho, e a zona correspondente do lábio superior, estavam rasgadas e deformadas. A barba branca e abundante não conseguia ocultar a marca do temível mal. A mão esquerda ficara mutilada nas últimas falanges dos 3 dedos do meio. No entanto, o venerável ancião parecia ter esquecido aqueles anos difíceis e mostrava-se agora feliz e satisfeito, ostentando as melhores galas. Uma túnica de linho, tingida de púrpura, e um manto de brilhante seda, com franjas azuis e escarlates. Quando Lázaro e eu fomos encaminhados para os nossos lugares à mesa, verifiquei com alívio que o ressuscitado ia ficar a meu lado. Instintivamente, olhei para Marta, que permanecia de pé junto das restantes mulheres, e me sorriu maliciosamente. Segundo o costume, tive de reclinar-me sobre a minha ilharga direita. Embora, habitualmente, os judeus comessem sentados em cadeiras ou tamboretes, nos grandes momentos, e aquela era uma festa em que ambas as aldeias, Betânia e Betfagé, prestavam uma sincera homenagem ao mestre, tinham adotado a tradição helenística de almoçar reclinado sobre cômodas almofadas e esteiras. A única exceção, neste caso, foi Jesus.